Olá, pessoal! Nesta aula eu quero mostrar para vocês a ferramenta chamada Kahoot, tá? É uma ferramenta bastante interativa que permite vocês criarem jogos de perguntas e respostas e compartilhar com seus alunos, tá bom? Eu quero mostrar essa ferramenta para vocês, mas todos os recursos que a gente tem disponível gratuitamente, porque é uma ferramenta que tem mais recursos caso você resolva pagar pelos planos, né? Por um dos planos que ela disponibiliza para vocês, tá? Mas a gente vai ver a maioria dos recursos que ela disponibiliza, mas na versão gratuita, tá bom? Para vocês acessarem a ferramenta, basta vocês digitarem no link do navegador kahoot.com, tá? Vai abrir essa página para vocês. Talvez abra, né, alguma página para vocês visualizarem os planos, né? Então é só você clicar fora dessa janelinha aqui na própria página que essa janelinha aí com os planos vai sair da tela de vocês, tá bom? Então em algum momento isso pode acontecer, é só clicar fora aqui, tá bom? Para a gente começar, né, você pode alterar a linguagem aqui, ó, está em inglês por padrão, mas você pode alterar para português Brasil, tá? E aí muda um pouquinho da interface, mas as funções são as mesmas, tá bom? Você pode se inscrever ou você pode vir na página de fazer login, tá? Eu vou me inscrever aqui, vou clicar aqui na inscrição, vou rejeitar aqui todos os cookies, tá? Vou vir aqui, vou usar como professor, tá? Dentro de uma escola. E eu posso, né, colocar meu e-mail e senha e criar uma conta, me inscrever. Ou eu posso usar uma conta minha de algum e-mail que exista na Microsoft ou no Google ou alguma conta da Apple, enfim, né? Tem alguns recursos aqui que a gente pode usar, né? Algumas contas aqui que a gente pode usar. Eu vou usar a minha conta do Google, que é a minha conta institucional. Então, eu vou vir aqui em usar outra conta, tá? Eu tenho a minha conta salva aqui, é michele.neri. Vocês podem usar a de vocês, tá bom? Vou clicar em próximo. Aí já apareceu minha senha, porque minha senha está salva no meu computador. Esse computador que eu estou usando é um computador pessoal, tá, gente? Então, nunca salvem um computador que não é de vocês a senha, tá? Mas como o meu é o meu computador pessoal, então eu deixei salvo aqui, né? Obviamente, eu não vou clicar aqui para mostrar a minha senha, né? Vou clicar aqui em próximo. Ele demora um pouquinho para fazer login, tá? Vai parecer que a tela tá parada, mas na verdade ele está logando. Aí apareceu para gente alguns planos para gente escolher, né? A gente não quer usar, né, nenhum desses planos aqui, a gente não vai fazer nenhum desses planos. Então a gente vai continuar com o modo free aqui, tá? Gratuito, tá? Então vou clicar aqui e aí eu tenho a minha área do meu Kahoot, tá? Então vou mostrar para vocês como vocês podem criar um jogo com conteúdo. Vou mostrar para vocês como vocês criam, como vocês compartilham com os alunos e como eles acessam também esse jogo, porque é importante, né, o aluno ter acesso ao jogo. Vocês saberem como os alunos podem acessar esse jogo. Então, tudo começa aqui na minha biblioteca, tá? No canto esquerdo, aqui vocês vão ver aqui, biblioteca. E aqui eu tenho o Kahoot, né? Os meus Kahoots, que seriam os meus jogos, né, de perguntas e respostas. Eu tenho as minhas histórias. A história eu não vou mostrar para vocês, porque ela não me permite compartilhar com os alunos, porque eu estou usando o Kahoot no gratuito, tá? E para compartilhar a história, eu preciso usar alguma conta que paga, né? Não sei qual delas, qual plano deles, eu preciso usar para fazer o compartilhamento. Por isso que não faz sentido eu mostrar como se cria uma história, apesar de que eu consigo criar. Eu também tenho aqui, ó, as minhas pastas, né? Uma forma da gente se organizar, né? Porque imagina que você tem diversas disciplinas e você queira se organizar, né? Com as atividades de tal disciplina, você vai colocar numa pasta, as atividades de outra disciplina em outra pasta. Então, é interessante você se organizar dessa forma.
né? Então, vou vir aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer, vou criar uma nova pasta pessoal, né? E vou chamar ela aqui, clicando nesse maisinho, tá bom? Ela já cria pra gente, chamar de lógica de programação. Vou fazer alguma coisa assim, que eu estou ministrando aula para ficar mais fácil aqui, né? O conteúdo. Talvez assim, um ou outro não tenha conhecimento, mas o importante é saber como se usa o Kahoot e não como se programa nesse momento, apesar de que vocês já tiveram essa disciplina, né? Então, aqui dentro de lógica de programação, né, eu cliquei sobre a pasta para eu ter acesso a ela, tá? Posso criar novas pastas, aqui eu também tenho essa opção, tá? E aí eu posso clicar aqui em criar o meu Kahoot, que seria uma atividade, um jogo de perguntas e respostas, ou posso clicar aqui nesse botão de criar, tá? Vou clicar aqui nesse criar Kahoot, porque eu tenho certeza que eu estou criando dentro da minha pasta lógica de programação. Aqui eu tenho algumas opções. Esse gerador de Kahoot aqui, tudo que tiver com estrelinha, gente, significa que é um recurso pago, tá? Então a gente tem que acessar, tem que comprar um dos planos para poder ter acesso, tá? Então a gente vai usar a tela em branco, até porque a gente vai, né, iniciar do zero aí uma atividade, tá? E aí eu tenho isso daqui, tá? Quando a gente clica lá naquele botãozinho lá para criar em branco, tá? No canto esquerdo, eu posso adicionar perguntas, né? Porque eu estou fazendo um jogo de perguntas e respostas. Então, o Kahoot ele é especialmente desenvolvido para isso, né? Para jogos de perguntas e respostas. Então, do canto esquerdo, eu posso ver todos os meus slides, digamos assim, né? E aqui no meio eu faço a edição do slide, né? Mais ou menos aquilo que é apresentado no PowerPoint, mas é para outro fim, né? E no canto direito são as propriedades que a gente pode alterar daquele slide específico ou daquele recurso específico dentro do slide, tá? Então, a gente vai começar aqui. Eu tenho um documento que eu criei para a gente não perder muito tempo com as questões, tá? Porque eu já fiz aqui. Então, eu criei aqui uma introdução, né? E logo em seguida, eu coloquei uma pergunta sobre aquele texto que eu passei, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, aqui eu vou clicar em adicionar slide, né? E vocês podem perceber que a maioria deles são pagos, né? Então, a gente vai usar aqui o slide clássico, que tem o que a gente precisa, tá? Os recursos que a gente precisa. Eu vou subir esse slide aqui, ó, clicando, segurando e arrastando para cima do quiz, tá? E aí eu consigo inserir um título. Esse vai ser um slide de conteúdo e depois eu vou fazer um slide de pergunta, tá? Então, sempre que eu quiser um slide de conteúdo, eu vou clicar em adicionar slide. Se eu quiser adicionar um slide de pergunta, eu vou clicar em adicionar pergunta, tá? Então, eu tenho aqui a permissão de 120 caracteres, tá? Para o título. E para o texto aqui eu tenho 250 caracteres. Posso inserir uma mídia, isso aqui é interessante. Posso adicionar uma imagem, posso adicionar um vídeo, né? Eu vou mostrar para vocês. Então, vamos adicionar aqui primeiro um título. Então, eu colocar aqui, ó, o título vai ser Estruturas Condicionais em Python, tá? Eu vou colocar aqui esse texto aqui embaixo, ó. Então, eu quero ensinar para os alunos como se programar em Python, tá? Então, estou fazendo aqui um slide de estrutura de condição, tá? Então, coloquei o título do meu slide, coloquei aqui um texto, um pequeno texto, porque vocês viram que é limitado, né? E vou adicionar aqui um link, tá? De um vídeo, tá? Então, vou aqui em inserir mídia. Eu tenho a opção aqui de inserir uma imagem, tá? Posso aqui clicar no carregar mídia, tá? Eu tenho a opção de inserir GIFs e vídeo. Eu vou adicionar um vídeo, tá? Inclusive, eu tenho a opção de adicionar um áudio, só que o áudio, ó lá, tem a estrelinha, é pago,
tá? Então você pode digitar o texto aqui, vai aparecer um botãozinho de player e aí ele vai soltar aí o áudio para o aluno, né? Mas como é pago, então a gente vai inserir um vídeo do YouTube. E aí eu coloquei até um link lá, tá? Eu posso procurar também, tá? Posso procurar aqui estrutura de condição usando o Python, tá? Então poderia colocar aqui, ó, estrutura de condição usando o Python. Mas imagina que seja um vídeo meu que eu gravei, né? Então eu vou usar o meu link, tá bom? Então eu coloco o link, mas na verdade eu não tenho aula sobre Python. Eu vou pegar um qualquer aqui que eu um vídeo qualquer aqui que eu achei na internet, tá, gente? Então, esse vídeo aqui não é meu, tá? Então, vou clicar sobre ele. Eu posso, inclusive, cortar o vídeo, tá vendo? Ó, iniciar vídeo em e terminar vídeo em, porque de repente eu não quero ele todo, eu quero só uma parte dele, né? Vou clicar aqui em adicionar, ele aparece aqui na tela. Então, estou explicando o que é uma estrutura de condição em Python, né? Numa linguagem de programação chamada Python. Coloquei um pequeno texto aqui bem sucinto explicando sobre isso, né? E aí eu vou vir para a pergunta sobre a estrutura de condição em Python, tá? Então vou digitar a pergunta aqui em cima. Inclusive eu tenho algumas opções de formatação, tá? Negrito, itálico, subscrito, sobrescrito, símbolos e um editor de equações matemáticas, né? Então posso digitar uma equação aqui matemática que vai aparecer aqui na pergunta, porque as equações têm a questão da divisão, né? Se fosse feito no caderno, usaria duas linhas, enfim. Então você consegue editar uma equação por aqui, tá? Ah, vou ver aqui na questão, que eu já tenho ela, questão número 1, só vou colocar o título dela aqui, ó, tá? Estruturas condicionais. A pergunta: o que será impresso ao executar o seguinte código em Python? Tá? E aí eu posso inserir uma mídia. Por que que eu vou inserir uma mídia? Porque o código fonte, né, eu não consigo escrevê-lo dentro da pergunta com os espaçamentos que eu preciso, com as linhas que eu preciso. E como vocês viram lá em lógica de programação que vocês tiveram, né, tem toda uma estrutura para escrever um programa. Então, ao invés de digitar o código, eu vou inserir uma imagem com ele, tá? Então, vou clicar nesse botão aqui, mais, vou carregar mídia, eu já tenho ela salva aqui, tá? Dentro daquela pastinha Kahoot, imagens, estrutura de condição. Aí ele vai aparecer aqui o código para o aluno, tá? E eu tenho as opções de respostas, né? Uma delas tem que ser verdadeira. Então, aqui a primeira é 10, maior que 5, 10. Vou digitar aqui maior que 5, menor ou igual a 5. Inclusive, dentro das respostas, né? Vocês podem ver que eu posso adicionar uma imagem, posso também formatar as respostas da mesma forma que eu faço a formatação no título da pergunta, tá? Então, eu tenho essas opções também, tá? E aqui, erro no código, tipo, não vai funcionar esse código. Então, erro no código. Eu vou marcar a resposta correta. Então, esse código aqui, né? X é 10, X é maior que 5? Verdade. Então, ele vai digitar aqui, ele vai aparecer na tela para o usuário que é maior que 5. Então, a resposta correta é maior que 5. Então, eu marco essa bolinha, tá? Poderia incluir novas respostas adicionais, né? É, falsas, né? Inclusive, só que esse recurso é pago. E também eu poderia ter mais de uma resposta, que é opções de resposta. Eu poderia ter múltiplas respostas, mas é um recurso pago também, tá? Qual vai ser a pontuação, então, dessa pergunta? É 1.000 pontos, isso é padrão. Qual é o limite de tempo que o aluno tem para responder? Ele tem 20 segundos. Posso aumentar ou diminuir esse tempo, ou simplesmente posso excluir esse tempo nas configurações da atribuição ao aluno, que a gente vai ver posteriormente.
Mas eu acredito aqui, para a gente fazer um teste, eu vou deixar aqui 20 segundos, tá? Porque senão vai demorar muito na hora que a gente for visualizar, né? Então é melhor menos tempo. Inclusive eu vou colocar 10, né? Mas para uma pergunta como essa, para um aluno que está iniciando lógica de programação, por exemplo, você poderia deixar 45 segundos a 1 minuto, tá? Que ele teria perfeitamente condições de responder, né? Pontos. Os pontos, ele é padrão, é 1.000 pontos. O que máximo que você consegue fazer é dobrar esse valor. Então, você quer que uma questão pontue mais, então você coloca a pontuação dupla, tá? Vou deixar aqui 1.000 pontos, tá? É, a imagem que eu coloquei aqui, eu posso, tem alguns recursos de revelação, né? Fazer com que ela vai aparecendo, etc. Mas também é um recurso que é pago, tá? Enfim, é, vamos adicionar então um outro slide, tá? Para a gente colocar mais conteúdo. Então, um slide clássico, né? Então, aqui eu tenho o primeiro slide, que é o conteúdo sobre estruturas de condição. O segundo slide, que é a questão. O terceiro slide é sobre estruturas de repetição, tá? Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Então, vou colocar o título, vou colocar aqui o texto, né? Um texto simples, só que dessa vez eu não peguei um link, tá bom? Eu não peguei um link da internet. Eu vou procurar um link aqui sobre estruturas de repetição usando o Python, tá? Vou procurar um qualquer aqui e vou disponibilizar. Estrutura de repetição, estruturas de repetição. Vou usar isso aqui, ó, tá? Estruturas de repetição. Então, ele tem um tempo aqui, o vídeo de 27 minutos. Vou adicionar. Ok. É, né, esse aqui é do tipo slide, né? É a cor do fundo. Eu poderia mudar a cor do fundo também, tá, gente? Tá vendo lá atrás, ó? Eu poderia usar outro tema, tá? Então, eu posso vir aqui em temas e escolher outro tema gratuito, porque esses aqui já são pagos. Então, a gente pode mudar o tema aqui, porque eu achei o meio esquisitinho, né? Esse tema aqui para esse assunto, tá? Então, eu vou vir aqui em temas e vou usar esse Winter aqui, tá? Um mais clarinho, tá bom? Então, já tem aqui o meu conteúdo sobre estruturas de repetição. Agora, eu vou adicionar uma pergunta, tá? Uma pergunta do tipo quiz. Eu só tenho duas opções, né? Eu não sei se eu falei anteriormente, mas eu só tenho duas opções de perguntas gratuitas: quiz ou verdadeiro ou falso, tá? Ainda assim, vou usar uma pergunta do tipo quiz, tá? E vou adicionar aqui, então, a pergunta sobre laços de repetição. Conteúdo aqui. Qual será a saída do seguinte código? Vou adicionar a imagem, né? Que eu já tenho ela salva aqui no meu computador, com o código, né? Vou vir aqui em carregar mídia, e eu tenho o código aqui. Só que eu usei o mesmo, também foi até bom eu ter feito isso. Eu posso excluir, remover essa mídia e adicionar novamente. Vou carregar mídia, estrutura de repetição e adiciono. Eu acho que eu copiei o código errado, tá? Não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou copiar aqui, vou lá na minha pastinha, eu consigo editar as imagens lá. Vou vir em abrir com, vou usar o Paint mesmo pra isso, que é rapidinho. Só diminuir aqui, Ctrl V, Ctrl S pra salvar, ok. Vou voltar lá no Kahoot, vou remover novamente, vou adicionar a pergunta, carregar a mídia. E agora sim eu tenho o código correto. Vou adicionar as respostas, né? Aqui 1, 3 e 5. Essa daqui. Então, a estrutura de repetição, né? Ela serve para você repetir um bloco de instruções várias vezes, né? Um número de vezes. E, e essa
e esse programa aqui, né, ele vai de 1 a 6, excluindo o 6. E o que ele faz é imprimir, o passo aqui é 2, então ele vai imprimir o número 1, mais 2, porque o passo é 2, então ele vai imprimir o número 1, 3 e 5, tá? Então, a resposta correta seria essa daqui. Posso dobrar o número de pontos, pode colocar um pouquinho mais de tempo, né? No caso, uma questão já é mais complexa e tudo mais, então você pode aumentar o tempo, né? Vamos adicionar então um outro slide para o outro conteúdo, o slide clássico mesmo, né? Vamos adicionar o conteúdo, agora é funções em Python. Como se cria funções em Python. Vou inserir o texto. Eu vou adicionar um vídeo do YouTube, tá? Explicando o que é funções em Python. Olha, ele está carregando aqui, eu vou usar essa daqui, tá? Então, tem um vídeo aqui de 52 minutos, vou acrescentar ele, tá bom? E vou adicionar a pergunta, então, relacionada a esse conteúdo. Um quiz poderia ser um verdadeiro ou falso, mas acaba que um quiz é um verdadeiro ou falso também, né, gente? Porque se você tiver duas opções de resposta, é um verdadeiro ou falso, né? Sendo elas verdadeiro e falso, né? Então, a questão 3 é funções em Python. Esse vai ser o título da pergunta, 2 pontos. Qual será a saída do código? Abaixo. E vamos adicionar, então, uma imagem sobre funções, com o código, né, sobre funções em Python. Então, em Python, funciona assim, né? Para você declarar uma função, você coloca def, nome da função e os parâmetros. Python não é uma linguagem tipada, você não precisa definir os tipos das variáveis, né? Então, A e B são as minhas variáveis, considerando aqui que B, dentro da própria assinatura da função, ele já recebe 5, né? E a função retorna A mais B. Aqui é o programa principal, né? Isso daqui vai imprimir o resultado dessa função aqui, ó. Então, ele chama a função soma, passando o valor número 3. Poxa, mas a função tem dois parâmetros, A e B. Não, mas B já tem um valor padrão que é 5. Então, ele só vai definir o valor para A, tá? Então, A vale 3 e o B vale 5. E ele vai retornar 3 mais 5. Então, o resultado aqui vai ser uma impressão de 8. E vou colocar aqui 3, 8, erro e 5. Então, a resposta é 3, 8, erro e 5. E a alternativa correta é o 8, como eu já expliquei para vocês, né? Também posso definir outro tempo diferente das outras questões, então não preciso usar só 20, eu posso definir tempos diferentes para cada questão, tá, gente? Posso dobrar a pontuação. Ah, isso daqui é uma questão já mais complexa, então eu quero dobrar a pontuação dessa questão. Então, posso colocar aqui pontuação dupla, né? É como eu falei, a pontuação base é 1.000 e eu posso colocar 2.000, mas eu não posso definir uma pontuação que eu quero, tá, gente? Essa é a limitação do Kahoot, né? E eu não sei se você pagar por um plano, você pode fazer isso, de alterar, personalizar a pontuação, tá? Eu não sei responder essa questão. Mas enfim, eu tenho aqui meu jogo com conteúdo, né, gente? Inclusive, eu tenho o conteúdo aqui para esse jogo, tá? Todas as questões eu coloquei 20 segundos? Sim. Não, só essa primeira aqui, que é 10 segundos, é um pouquinho mais rápida de responder. Então, nesse momento aqui, eu vou para as configurações do meu Kahoot, tá? Então, vou clicar aqui em configurações. O título vai ser é, programação em Python. Posso colocar uma descrição, né, sobre, é, sobre o questionário, sobre o jogo, né? Ele vai ser público, então eu consigo publicar isso, compartilhar com os meus alunos, tá? Posso adicionar uma imagem? Vou adicionar uma imagem aqui de capa, que é do meu Kahoot. Adicionar imagem, carregar mídia. Vou adicionar aqui, eu acho que eu tenho uma imagem do
do Python aqui dentro de história. Aqui, ó. E ele vai salvar dentro do meu Kahoot lógica de programação. Idioma português, né? Deixa eu só carregar a imagem. Caso dê algum problema aqui por questões de carregamento, né, a gente cancela e deixa sem a imagem da capa para a gente finalizar essa aula aqui, tá? Ó, vou cancelar esse carregamento aqui, tá? E vou clicar em pronto. Ok, então as configurações do meu Kahoot, elas já estão prontas. Vou clicar aqui em salvar. Tem esse botão de visualizar que você consegue visualizar o slide que você está, né? O slide ou a pergunta, né, que você está. Então, por exemplo, eu quero visualizar esse quiz aqui. Aí eu clico em visualizar. É como vai aparecer para o aluno, tá? Então, vai aparecer dessa forma aqui, tá? E aí eu vou sair da visualização. Aqui eu tenho um tempo, né, que eu tenho para responder. E aqui são os números de respostas, pelo que ele está me dizendo aqui. Vou clicar aqui em sair da visualização. Não clico aqui, tá, gente? Porque se você voltar, você vai perder tudo, tá? Porque ele vai voltar lá para sua página, né, da sua biblioteca. Então, você vai clicar aqui em sair da visualização. E aí você salva. Pode colocar aqui pronto, né? E pronto. Aonde que fica esse Kahoot? Sumiu tudo, enfim. Não, não sumiu, gente. Vem aqui dentro de biblioteca e você vai conseguir visualizar dentro de lógica, a gente salvou dentro de lógica de programação, né? Mas aqui também ele fica disponível, tá? Então você pode visualizar aqui, como você pode visualizar dentro da sua pastinha, porque você vai ter vários, né? Vários jogos. E aí, eu tenho algumas opções de compartilhamento, tá? Eu posso organizar ao vivo. Então, eu quero. Tá todos os meus alunos lá presenciais, eles vão fazer o jogo, todo mundo junto, né? Então, eu posso fazer uma organização ao vivo. Então, vai acontecer naquele momento, tá? O jogo vai acontecer naquele momento. Então, eu clico aqui em organizar ao vivo. Ele vai abrir uma pastinha, aliás, aqui uma nova página para mim, né? E aí eu posso escolher um modo que eu quero, né? Jogar aqui, modo Ano Novo Lunar. Posso mudar a interface aqui de fundo, né? Do jogo. Vou deixar nesse modo clássico aqui mesmo, né? E vou clicar em iniciar. Aí ele vai carregar um PIN, um número que você vai passar para os alunos, né? E os alunos, deixa eu só diminuir aqui o som. E os alunos vão digitar esse PIN, né, nesse site aqui, ó, kahoot.it, tá? Então ele vai entrar com esse número aqui para iniciar o jogo, tá? Então é dessa forma que os alunos têm acesso ao vivo, tá? Voltando aqui, né? Uma outra forma, imagina que eu queira deixar por mais de um dia, né, disponível essa atividade para o aluno, eu posso clicar em atribuir, tá? E aí, qual vai ser a data? Eu vou deixar disponível, hoje é dia 5, eu vou deixar disponível até o dia, sei lá, até o dia 7, às, às 11 horas da manhã, certo? Timer te pergunta: você vai deixar aquele timer, você vai deixar aquele tempo para o aluno responder que você determinou lá nas questões? Então, se você for deixar o timer, você coloca assim: ah, não, não quero, então coloca não, tá? Só clicar aqui em não. Vou deixar assim. A ordem aleatória das respostas, acho legal, né? Você mudar a ordem ali, né? E gerador de apelido. Então, se você coloca não, ele vai ter que digitar o nome dele ou o apelido dele. Eu acho que é interessante manter em não, porque se você coloca assim, ele vai gerar um apelido automaticamente. Aí você não vai conseguir identificar o aluno, né, que respondeu. Então, vamos deixar em não. Tem um limitador aqui de jogadores, que é 40, tá? E aí a gente vai criar.
Aí, dentro de relatórios, né? Dentro de relatórios, eu tenho a opção aqui de Kahoots atribuídos, tá? E é programação em Python, então esse aqui está atribuído, está em andamento, vou clicar sobre ele. E aí eu tenho um PIN do jogo, eu tenho a URL, eu tenho o QR Code que eu posso disponibilizar para o aluno para ele jogar, né? E ele vai entrar novamente, ele vai entrar dentro aqui do kahoot.it, né? Para ele ter acesso a, a esse jogo, né? Então a gente vai fazer um teste aqui, vamos jogar. A gente pode inclusive alterar o prazo e encerrar o jogo, né? Imagina que você atribuiu, mas todo mundo já terminou, então você quer encerrá-lo, né? Você pode clicar aqui. Então vamos jogar esse Kahoot, né, para a gente testar isso que a gente acabou de fazer, tá? Então vou começar aqui. O meu nome, eu vou colocar meu nome aqui completo para o professor me identificar. Ok, vamos lá. Está iniciando o jogo, né? Aqui tem Fala um galera, vídeo, vou beleza? pausar aqui para não ficar sobre a minha voz, né? Então, depois que eu assisti todo esse vídeo, né? Li aqui o texto, tudo mais, eu coloco aqui, ó, entendi. Aí vem a pergunta, né? O que será impresso ao executar o seguinte código? Ah lá. Aí eu vou dizer que x maior que 5. Ele já dá a resposta para mim, tá? Quando a gente trabalha com tempo, tá? E a pontuação, o tempo que você gasta para responder a pergunta é descontado na pontuação, tá bom? Então, tem esse porém aí, tá? Vamos clicar em avançar. Ele já me dá aqui o valor que eu tenho na questão. Vou clicar em avançar. Assisto o próximo vídeo, né? Coloco aqui entendi. E vou para o quiz, vou para a pergunta. Qual será a saída do seguinte código? Bom, a gente sabe que ele vai imprimir 135, mas vou responder errado aqui. Olha lá, sequência de respostas perdidas. Ele dá a resposta, né? Eu consigo visualizar a resposta correta. Vamos avançar. Vou clicar em avançar de novo, né? Porque aquela minha pontuação até então. Vou assistir o outro vídeo, né? Pode ser uma imagem, como a gente viu, né? Não necessariamente precisa ser um vídeo do YouTube. Vou clicar aqui em entendi. Pontuação dupla. Qual será a saída do seguinte código? Aqui vai ser 8, né? A resposta correta. Então, correto. Como a pontuação foi dobrada, né? Perceba que eu perdi alguns pontos por causa do tempo. Mas, né, o que ele considerou foi 2.000 pontos. Vou clicar em avançar. Ela somou os meus pontos e essa foi a minha resposta, né? Essa foi a minha pontuação. Eu posso salvar esse link para depois eu visualizar os demais, né? Quanto que eu fui com relação aos demais. Voltando aqui no meu Kahoot, como que eu visualizo então as respostas dos meus alunos? Eu clico aqui em relatórios, né? Vem aqui a Kahoots atribuídos, clico aqui em programação em Python e aqui, ó, eu tenho jogadores. E aí eu consigo ver, né, a pontuação final, as respostas corretas, a sua classificação, né? Enfim, posso remover jogador, tem essa opção aqui de remover jogador, né? E é isso. Também aqui eu posso baixar o relatório, imprimir, né, ver Kahoot, mover esse Kahoot para lixeira, tipo assim, eu publiquei, mas eu desisti, né? Então, poderia vir aqui, selecionar o Kahoot disponibilizado, atribuído e movê-lo para a lixeira, né? Ele não será excluído. O Kahoot continua lá na minha biblioteca, mas eu excluí a atribuição, né? A atividade que eu disponibilizei para os alunos. Mas ele fica salvo lá dentro das minhas bibliotecas. Posso até
fazer um teste aqui com vocês, ó. Eu vou clicar aqui, vou mover para a lixeira, tá? E aí, quando eu retornar aqui, ó, o meu Kahoot continua lá, tá, gente, ó. Posso vir aqui e voltar a editá-lo, tá? Vou sair aqui para ver algumas opções que eu tenho do meu Kahoot. Então, eu tenho a opção de atribuir, que é a que a gente acabou de fazer. Tem a opção de compartilhar também, né? Ele permite que eu tenha um link, eu posso compartilhar a edição desse Kahoot com outras pessoas, né? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham entendido como funciona.